Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube do curso de Fabricação Mecânica do IFSP de Hortolândia. No curso de hoje, eu, professor Augusto, vou falar um pouquinho para vocês sobre respiradores artificiais ou ventiladores mecânicos, né? São equipamentos que estão constantemente nas notícias nos últimos tempos, né? A gente vai ver por que isso, e acho que era um tema interessante assim, abordar um pouco dessa questão da crise do Covid através de um equipamento, né? Nós da área da mecânica, talvez fosse um caminho para a gente abordar isso e refletir um pouco sobre a criação de equipamentos de forma conjunta e tudo mais, tá? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os respiradores, né? Então, por que a gente está falando tanto sobre respiradores artificiais ou ventiladores mecânicos, ou seja, como vocês queiram chamar, né? Então, basicamente, as estimativas atuais mostram que 1 em 6 pacientes afetados pela essa doença pode desenvolver dificuldades sérias para respirar e 6% dos pacientes precisarão ser hospitalizados. Tá? Então, temos aí quase 20% tem dificuldades para respirar e 6% do total de pacientes precisa ir para o hospital efetivamente. Né? E desses caras que vão para o hospital, nos casos mais graves, o coronavírus ataca fortemente o pulmão. Não sei se vocês devem, todo mundo ter ido atrás de informações e tudo mais. Basicamente, o que acontece é que o sistema imunológico ele reage enviando muito mais sangue para as áreas mais inflamadas do pulmão, onde o vírus está instalado, né? E o sistema imunológico faz isso para se defender, para tentar conter essa inflamação e essa proliferação dos vírus, né? Contudo, cresce o risco de haver fluido nos pulmões. Né? Então, por isso, muitas vezes traduz-se num caso de pneumonia, né, que seria o caso de fluido nos pulmões e tudo mais. E muito mais, isso faz com que cresça muito mais o risco da respiração ficar ineficiente, tá bom? Da gente ter problemas com uma troca gasosa ali nos bronquíolos, né, na parte final ali do sistema respiratório dentro dos pulmões. Tá? Os casos vêm aumentando rapidamente, né? Então a gente tem muita gente discutindo, são poucos, são muitos casos. A questão, muito mais do que o número de casos em si, é o aumento desse número de casos, né? Porque o Covid vem se adicionar a todas as outras causas e doenças que a gente já conhecia. Então a gente já tinha uma estrutura médica planejada para atender um certo número de doenças. Então tudo bem, existiam alguns leitos de UTI que passavam algum tempo, bastante leitos de UTI que passavam algum tempo vazios, né, ociosos, aguardando casos mais graves. Só que além de todas essas doenças que continuam a existir, agora a gente também tem o Covid-19 que começa a utilizar essa infraestrutura. Então, um pouco o problema do Covid-19 não é tanto a mortalidade dessa doença em si, mas o crescimento muito rápido, né? Ela é muito infecciosa essa doença, e o crescimento de casos muito rápido faz com que a gente chegue a saturar os sistemas de saúde como a gente estava vendo. Tá? Então a gente tem temores para ver se a gente vai conseguir lidar com todos os casos que efetivamente vão haver de Covid, que já estão havendo em diversos países, né? A gente já viu que isso está acontecendo na Itália, né? A gente não tem leitos de UTI suficientes para atender todo mundo que está acometido pelo Covid, né? Isso também está acontecendo na Espanha e em outros lugares do mundo também. E por isso a gente tem visto, né, nas notícias desde o começo do final do ano passado e começo desse ano, a gente vê hospitais de campanha sendo construídos na China, né? Construímos 2 hospitais para não sei quantos mil pacientes em 10 dias. A gente vê agora as iniciativas da Prefeitura de São Paulo e do Governo de São Paulo instalando hospitais de campanha dentro do estádio do Pacaembu e no complexo do Anhembi. Então a gente vai precisar de muitos leitos para atender essas pessoas que estão sendo afetadas pelo Covid-19, tá bom? Mas por que o leito de UTI é tão importante? Né? Os leitos de UTI eles são necessários essencialmente por conta de um equipamento, no caso do Covid especificamente, né? Claro, os leitos de UTI são necessários por diversos motivos diferentes, para diferentes doenças, mas no caso do Covid, ele é muito importante por conta desses respiradores artificiais. E é esse um pouco, para falar um pouquinho sobre esse equipamento que a gente vai tá fazendo esse vídeo agora, tá bom? Então, desenhando, né, para ficar mais fácil, esse aqui é um gráficozinho, um comic que foi feito lá pelo pessoal da UFRJ. Vou falar mais deles daqui a pouco, tá? Então só deixa eu reduzir aqui meu vídeo para vocês me verem melhor, para vocês verem isso melhor. Né? Basicamente o contexto atual é o seguinte: a gente tem o surgimento dessa, entre aspas, nova gripe, né? Bem entre aspas, algo muito diferente disso, tá? E essa nova gripe se espalha pelo mundo, né? Essa nova doença se espalha pelo mundo. E está presente em todos os lugares do mundo, por isso a pandemia, né? Pandemia, está em lugar em todo, está uma epidemia em uma escala global.
E isso nos preocupa por conta da capacidade do sistema de saúde. Então a gente tem um certo número de leitos, né? Vocês já devem ter visto esse gráfico 200 milhões de vezes nas últimas semanas, né? Mas enfim. Então o sistema de saúde tem uma certa capacidade, capaz de atender um certo número de casos, que está aqui nesse eixo vertical, só que ao longo do tempo o número de pacientes afetados pela Covid começa a subir e ultrapassa a capacidade do sistema. Então essa subida é muito rápida, a gente não tem muito como controlar essa subida. Quer dizer, tem como controlar essa subida, né? Aliás, por isso que a gente está em casa, por isso que a gente está fazendo esse confinamento e tudo mais. Mas, ainda assim, a subida do número de casos aumenta em muito pouco tempo. Então, quando esses caras chegam a precisar de cuidados especiais, os pulmões não conseguem fazer respiração. E, para isso, um ventilador pulmonar ou um respirador artificial faz as vezes de fazer a respiração dessa pessoa. Tá? Então, esse é o nosso contexto. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha cara para vocês verem um pouquinho mais de mim. Então, primeiro a gente vai responder isso, né? O que são os respiradores artificiais? Né? Eles basicamente são equipamentos projetados para realizar todo ou parte do trabalho que o corpo tem que realizar para fazer os pulmões se encherem e se esvaziarem de ar. Beleza? Nas condições normais, né, quando a gente está respirando normalmente, que nem eu estou respirando agora, o movimento do diafragma, né, aquele músculo que fica aqui na parte de baixo das costelas, e da toda a musculatura da caixa torácica, ela realiza esse trabalho. Então, quando eu preciso inspirar, puxar ar para dentro, essa musculatura faz o quê? Ela expande o volume do tórax. Né, o diafragma que está aqui em cima, ele baixa, expande o volume do tórax, e a gente consegue também, com a musculatura intercostal, aumentar esse volume do tórax. O que acontece quando a gente faz isso? É gerada uma pressão negativa ali dentro dos pulmões, e como a gente está aberto, os pulmões estão ligados ao meio externo através da boca e do nariz, esse ar é puxado para dentro dos pulmões através dessas vias aéreas superiores. Né? Vias aéreas superiores, estamos falando de tudo que é garganta para cima, boca, nariz e tudo mais. Na hora que a gente fez toda a troca gasosa, a gente precisa expulsar esse ar que agora está rico em CO2 e a gente não tem mais como respirar a partir dele. E nesse momento a musculatura faz o trabalho contrário. Então a gente vai contrair o tórax, né? A gente força a musculatura intercostal, diminui o espaço do tórax, o diafragma sobe também empurrando esse ar para fora, e esse ar vai sair de novo pelo nariz e pela boca. Quando os pacientes estão afetados seriamente pelo Covid-19 e por outras doenças respiratórias graves, né, às vezes o corpo não dá mais conta de fazer esse trabalho sozinho. Certo? A gente tem problemas para conseguir fazer com que ar suficiente entre e com que o ar saia num ritmo e num fluxo suficiente para manter essas pessoas vivas e oxigenadas. Tá? Então a tarefa de ventilação mecânica, né, quando a gente está falando de fazer isso pelo corpo, substituir o corpo nessa tarefa, ela pode ser feita manualmente, né? Todo mundo já deve ter visto, vai ter uma figurinha daqui a pouco daqueles balõezinhos de ar, muitas vezes que tem no SAMU, para uma pessoa que está com dificuldade de respirar, alguém vai apertando aquele balãozinho de ar, fazendo as vezes da respiração enquanto uma pessoa não está conseguindo respirar sozinha. Mas quando a gente está falando de um respirador artificial, a gente está falando de fazer essa tarefa de forma automatizada. Para eu fazer isso de forma automatizada, a gente tem 3 componentes essenciais. A gente precisa de uma fonte de energia para alimentar esse sistema. A gente precisa dar um jeito de converter essa energia tanto em pressão quanto em vazão. Essas duas coisas são super importantes ao longo da respiração, eu vou falar um pouco disso ao longo do vídeo. Né? A gente precisa ter tanto pressão de ar quanto uma certa quantidade de vazão para garantir a oxigenação correta do sangue de uma pessoa. Tá? Então a gente precisa da fonte de energia, da conversão dessa energia em pressão e vazão, e além disso eu preciso de mecanismos de controle das saídas do sistema e das condições do paciente. Então eu preciso saber como que está esse ar que está indo para o paciente, e eu preciso saber o ar que está saindo do paciente, ele também tem que ser medido e controlado de alguma forma. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas coisas aí. Isso é o básico do básico de um respirador artificial. Tá? Então falando para vocês, os respiradores artificiais eles podem ser tanto manuais, né, uma bolsa de ar que é comprimida manualmente, entrega ar através de uma máscara geralmente. Tá? Então basicamente ele tem essa cara, temos uma máscara aqui e um balãozinho que ele pode ser operado manualmente, né, alguém pode fazer essa força de compressão manualmente nesse balãozinho. Tá bom? Então, observe aqui que a gente tem uma máscara que vai fazer o ar entrar pelas vias aéreas superiores normalmente, né? Pelo nariz e pela boca. Algumas vezes isso não é suficiente. Para alguns tipos de acidentes ou outras condições, a gente pode ter bloqueios das vias aéreas superiores.
né, digamos que tenha tido um acidente de carro, a gente tem algum tipo de bloqueio no nariz e boca, alguma coisa que está aqui impedindo que o ar entre, certo? Nesses casos, a gente pode também utilizar esses respiradores manuais e também os respiradores mecânicos, como eu vou mostrar para vocês, através de um processo que a gente chama de intubamento, vocês devem ter ouvido falar também, né? Então, um tubo é inserido pela boca até a parte de baixo aqui, depois da glote, fica basicamente uns 20 centímetros mais ou menos dos dentes até o final do tubo, e esse tubo é utilizado para inflar diretamente da traqueia ali para diante, tá? Então, a gente intuba o paciente para passar além do que tem de nariz e boca, né? A gente está fazendo uma ligação mais direta, vamos dizer assim, com a entrada do sistema respiratório ali na traqueia, tá bom? Então, o sistema manual é um possível tipo, e além disso a gente tem os sistemas automatizados, que são os sistemas que a gente tem mais interesse de falar no vídeo de hoje, né? Esses sistemas automatizados, como eu falei para vocês, a gente tem que ter controle da pressão e do fluxo, além de sistemas de controle de sinais vitais, né? Então, basicamente, um respirador de UTI ele tem mais ou menos essa cara aqui. Tá? Claro, vai variar bastante da idade que o respirador tem, do fabricante e tal, mas a gente vai ter algumas coisas meio padrão que vão aparecer em vários, né? A gente tem, geralmente, um monitor, que tem tanto o que você programou para o paciente, quanto o monitoramento dos sinais vitais instantâneos, tá? Tudo isso num único monitor. A gente tem mecanismos de conexão tanto para o ar que é inspirado quanto para o ar que é expirado. Tá? Eu já vou explicar por quê. Né? O ar inspirado, logicamente, ele tem que vir, ele está sendo pressurizado por um compressor, um motor, alguma coisa assim. Então ele tem que entrar para dentro dos pulmões do paciente, né? A gente está vendo esse caminho por aqui. E o ar que está sendo expirado, ele não pode simplesmente ser jogado para o ambiente na UTI. Porque, e especialmente isso no caso do Covid-19, né, o ar expirado ele carrega os vírus, né? Então a gente tem profissionais de saúde que estão transitando ali dentro da UTI, eles precisam atender esses pacientes e a gente quer ao máximo evitar que esses caras sejam expostos a uma grande quantidade de vírus, né? Isso muitas vezes é muito difícil, tá? Mas enquanto o paciente está respirando, está ligado a um respirador, a gente tem que garantir de alguma forma que ele não está contaminando todos os seus médicos que estão cuidando dele. Tá bom? Inclusive, o processo de entubamento que eu tinha falado para vocês, de botar aquele tubo que entra direto aqui na traqueia, né, isso é um dos grandes perigos do processo de entubamento, é esse. Tá? Durante o processo de entubamento é muito comum as pessoas se engasgarem e tossirem, né? Imagina um tubo entrando direto na sua traqueia, é muito comum você tossir. E durante esse processo, a gente espalha uma grande quantidade de gotículas pelo ar e o risco de contaminação é muito, muito grande durante o processo de entubamento. Tá? Então, por isso, né, voltando aqui aos respiradores artificiais, a gente tem que ter um tubo que controla tanto o ar que entra, para ele ter a pressão e a vazão suficiente, quanto o ar que sai, para controlar a vazão do que está saindo, a qualidade do que está saindo e, sobretudo, para filtrar o ar que está saindo. Além disso, eu destaco aqui, muitas vezes a gente tem um condicionador do ar que entra, né? A gente tem que dar uma umidificada e uma aquecida nesse ar que entra. Para muitos respiradores, se você não liga esse condicionamento de ar, você arrisca de criar ressecamento do pulmão lá dentro. Então, se um paciente vai ter que ficar muito tempo ligado a um respirador, pode ser que ele tenha problemas com o ressecamento do pulmão. Tá? Então, por isso, muitas vezes tem essa tá bom? Então, basicamente, estou separando nos dois principais tipos, tanto manuais quanto automatizados, e eu já mencionei vários outros temas, né? Entubado, não entubado, via máscara, tem diversas coisas diferentes aí. Então, falando de respiradores artificiais, um respirador artificial automatizado, como aquele que a gente viu, e agora a gente vai lembrar um pouco, ou introduzir pela primeira vez para vocês, alguns conceitos de pneumática que vocês devem ter visto, né? Logicamente, ele trabalha com um circuito pneumático definido. Então, um circuito de um respirador artificial automático comercial, como se encontra no mercado, tem basicamente essa cara. Deixa eu reduzir de novo meu vídeo aqui para não ficar na frente da imagem de vocês. Tá? Pois bem, então a gente está vendo aqui, esse é um desenho esquemático. Tá? Aqui bem na direita, esses dois formatinhos diferentes são os pulmões do paciente. E tudo que está nessas caixinhas azuis aqui são partes do respirador artificial. A gente tem diversas unidades, a gente tem linhas diferentes de gases diferentes que circulam dentro desse mecanismo. Tá? Então, tudo que está em amarelo claro é ar
simplesmente ar normal, o ar que a gente respira normalmente. Tá? Geralmente nos hospitais esse ar vem de uma linha alimentada, tá? Já tem uma linha de ar comprimido, muitas vezes que chega por aqui. Então o ar amarelo, tá? O ar da linha amarela, ele entra aqui nesse sistema A, que é a unidade de mistura e controle da composição do gás que é respirado. Então a gente está vendo aqui que tem uma válvula de não retorno, né? A gente só permite a entrada de ar por aqui. Uma vez que ele está sendo passado aqui, ele passa no número 5, que é um medidor de vazão. Né? A gente está controlando qual é a quantidade de ar que está passando naquele momento aqui para dentro. Além disso, nos hospitais, muitas vezes a gente tem linhas de oxigênio. Tá? Esse oxigênio está nessa linha azul escura, meio roxo aqui. Né? De novo, a gente tem uma válvula de não retorno, só para permitir a entrada desse oxigênio aqui para dentro, e um controlador de vazão. Então, dessa mistura de ar e oxigênio, a gente alimenta um tanque, que está no número 7 aqui. Então, nesse tanque aqui já está a mistura do ar que vai ser inspirado pelo paciente. Tá bom? Por que eu preciso ter oxigênio? Não é que eu preciso ter oxigênio necessariamente. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas soluções que utilizam simplesmente pressurização do ar ambiente para fazer a respiração normal dos pacientes. Só que alguns pacientes estão em condição tão crítica que eles precisam de um ar ainda mais rico em oxigênio. Então, por isso, os respiradores comerciais permitem essa mistura controlada, né, de um ar talvez mais rico em oxigênio do que seria o ar normal que a gente respira, que tem por volta de 21% aí de oxigênio. Tá? Então, desse tanque 7, o ar já misturado, já na concentração que a gente deseja passar para o paciente, né, ele passa pela válvula 8, né, que vai medir a quantidade de gás que está indo adiante. Tá? Uma válvula de medição de vazão que está passando por aqui. Tá bom? Então isso que acontece dentro dessa primeira unidade de mistura e controle da composição do gás. Mistura de quanto ar e quanto oxigênio vão adiante. Dessa parte aqui, a gente está vendo esse braço que eu estou indicando aqui com o mouse, ele vai para a unidade B, que é a unidade de inspiração efetivamente. Tá? E na unidade de inspiração a gente tem algumas coisas. A gente tem uma válvula de segurança, tá? A gente tem uma válvula expiratória de emergência e a gente tem uma válvula de emergência de respiração. Tá bom? Tudo isso é um sistema de segurança, né? Lembra que um respirador ele tem que manter a pessoa viva, então qualquer coisa que falhe ao longo dele, né, que entre em falha ao longo de sua operação, pode provocar muitos danos ao paciente. Né? Então, digamos que eu tivesse um pico de pressão muito grande aqui nessa linha de ar que está sendo alimentado. Por algum motivo, alguma falha aconteceu, eu tenho um pico de pressão muito grande. Então, esse sistema aqui essa válvula de segurança vai fazer com que esse pico de pressão identificado em algum lugar não prejudique o paciente. Né? Um dos grandes riscos de utilização de respiradores artificiais é dano ao pulmão do próprio paciente. Se você injeta ar com pressão muito elevada, essa pressão muito elevada causa danos tanto quanto as doenças, ou danos diferentes até das doenças. Né? Você pode, inclusive, causar rupturas internas no pulmão. Tá? Então, esse é um sistema de segurança. Se tudo estiver nas condições planejadas, né, na pressão desejada, essa válvula não é ativada, tá vendo? A gente não passa por esse circuito aqui. E, finalmente, todo esse gás que estava vindo ali daquele tanque, ele vai diretamente para os pulmões do paciente. Depois de passar por dois outros elementos, né, que são o sensor de CO2 e quando eu uso respirador para criancinhas na UTI neonatal, pode ser que ele tenha mais um controlador de fluxo aqui ao longo do caminho para garantir que a quantidade certa de ar está passando ali ao longo do caminho. Tá? O que acontece na unidade C? A unidade C trabalha com essa linha rosa de ar aqui, tá bom? Essa linha rosa de ar é o ar expirado, como vocês estão vendo aqui. O ar expirado, então entrou ar aqui por dentro através da unidade de inspiração, a unidade de expiração vai pegar esse ar aqui e vai passar esse ar numa válvula expiratória, válvula 13 aqui. A válvula 14, de novo, uma válvula de não retorno, né, para não permitir que esse ar volte. Uma vez que o paciente expeliu esse ar vai sair em seguida. Se vocês perceberem aqui devia estar em rosa, tá? Essa linha que está em cinza aqui também devia estar em rosa, também é o gás que está expirado. Essa linha em rosa vai passar por outras partes do mecanismo, que eu vou falar mais para frente. Tá? Mas o fluxo normal vai fazer o quê? Então o ar veio lá, foi misturado, passou pela unidade de inspiração, foi para os pulmões do paciente. Se está tudo certo, ele sai aqui pela sua unidade de expiração, né, passando por uma válvula de não retorno, e ele chega na unidade D, que é o sensor de fluxo de expiração. Então você está controlando, vendo quanto ar está sendo expirado. Você sabe quanto ar foi inspirado, você está controlando quanto ar foi expirado também. Tá bom?
Beleza? Na unidade E, que a gente tem aqui, a gente tem um sensor de pressão barométrica. Tá? Basicamente, ele está simplesmente medindo a pressão atmosférica e controlando as pressões de todo o restante do sistema a partir da pressão atmosférica. A unidade F, que está aqui, que está sendo alimentado com uma parte desse gás expirado que eu tinha falado anteriormente, é uma unidade de controle de pressão. Então, nessa unidade de controle de pressão, você vê que ela tinha um bracinho derivado do ar que estava sendo inspirado, passa aqui para um medidor de pressão, e um bracinho do ar que está sendo expirado passa também para o medidor de pressão, e aqui nessa unidade a gente consegue controlar as diferenças de pressão do ar inspirado e do ar expirado. Algumas delas são muito importantes, eu vou falar mais para frente por quê. Tá? Finalmente a gente tem uma unidade de calibração aqui simplesmente. Tá? A gente tem válvulas aqui que permitem a calibração desses medidores de pressão. E finalmente no H também, vocês percebem que também esse H está ligado aqui num dos bracinhos do ar inspirado. Eu tenho um medidor da quantidade de oxigênio que está indo. Então eu faço a mistura aqui entre o ar padrão e o oxigênio pressurizado e eu tenho que conferir se essa mistura está de acordo. Tá? Então essas leituras todas que a gente está fazendo de pressões nessa unidade F, de quantidade de oxigênio na unidade H, tudo isso aparece naquele monitor que eu tinha falado para vocês. Tá? Então, uma coisa super importante, como vocês estão vendo ali anteriormente, né, vocês viram que tem válvulas de controle de fluxo. Certo? A gente tem válvulas que controlam quanto o gás está indo e a gente tem válvulas de controle de fluxo em diversos pontos desse sistema. Tá? Então, essas válvulas de controle de fluxo são válvulas similares às que vocês devem ter visto ou ainda vão ver em hidráulica pneumática. Tá? Então, a gente tem controladas, são válvulas pilotadas, eu consigo pilotar a posição desse pistão e essa posição desse pistão deixa mais ou menos ar passar ao longo do caminho. Então isso é muito importante quando eu tenho que controlar quanto ar está passando para dentro do pulmão do paciente, por exemplo. Tá? Então uma válvula de controle de fluxo é muito importante nessas fases, tanto na fase de inspiração quanto na fase de expiração. Falando daquele terceiro item, né, lembra que a gente tinha falado que a gente tinha que ter uma fonte de energia, a gente tem que ter uma fonte de conversão dessa energia em pressão e vazão, e a gente tem que ter uma forma de controlar tanto os sinais vitais quanto a operação do aparelho. Né? Então, a operação do aparelho é controlada em algumas variáveis diferentes, tá? E ela é controlada basicamente em pressão do ar que está passando, no volume de ar que está passando através da máquina e no fluxo, né, de ar, fluxo instantâneo de ar. Então, a gente vê que existem diferentes formas de controle de funcionamento, tá? Então, diferentes curvas possíveis que eu posso empregar na utilização. Isso é coisa muito técnica de operação de respirador, tá? Isso é mais papel de médico, de UTI, escolher quais são essas funções adequadas. Mas, logicamente, como vocês viram, né, uma forma da gente relacionar coisas que vocês já viram em outros momentos, né, dependendo da curva de pressão que você tiver, você vai ter uma distribuição diferente de volume e de vazão ao longo do tempo. Então, pode ser que você esteja interessado em manter um platô de pressão, né, um nível uniforme de pressão durante algum tempo para garantir a inflação do seu pulmão e tudo mais. E isso vai ter reflexos, né? O volume vai começar de zero, vai atingir um pico e depois ele começa a reduzir ao longo do tempo e assim por diante. Então tem diversas formas diferentes de controle de um respirador artificial. Destaco, né, essa pressão constante e também, nesse caso aqui, se a gente deseja manter um fluxo constante de ar durante algum tempo, nesse caso aqui. Para esse caso, então, a pressão tem que se comportar dessa forma, né, uma pressão em forma de rampa. Mas tem diversas outras formas, são recomendadas em diversos casos diferentes, eu não vou entrar nos detalhes aqui, até porque não é minha área de especialidade nem de perto, tá? Bom, por que a gente está se preocupando tanto, né, com os números de leitos? Então, deixa eu aumentar de novo o vídeo, que nem me lembrei que eu tinha reduzido tanto o vídeo, tá? Então, a preocupação com o número de leitos de UTI, ela existe no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? O Brasil não é diferente do resto do mundo. No Brasil, especificamente, a gente estima que existam 65 mil respiradores apenas. E 46 mil deles estão no SUS. Tá bom? Então, se em algum momento, num dado momento, digamos que só houvesse Covid-19 no Brasil durante um certo tempo. Se em algum momento a gente chegar em 65 mil doentes, com certeza a gente já não tem mais respiradores para todo mundo que vai... Se esses 65 mil doentes tiverem casos que se agravem, se a gente tiver 65 mil casos graves, a gente já não tem respirador para todo mundo. Tá? E o que é mais grave é o seguinte, é que um paciente não usa simplesmente um respirador, ele não entra, vai para o respirador e libera esse respirador logo em seguida.
Então, um paciente grave, ele pode passar, né, tem dados médicos do que se conhece até agora da doença, ele pode passar até 2 semanas em UTI utilizando o respirador. Então, esse respirador é ocupado durante muito tempo, potencialmente ocupado durante muito tempo. Tá? Vocês podem ver nas notícias, né? Inclusive gente famosa que passou por isso, passou por UTI, conta lá que passou 1, 2 semanas ligados a um respirador para conseguir dar tempo do corpo se recuperar. Então lembrando que a função do respirador é essa, é manter alguém vivo, né? O respirador não cura a COVID, certo? O respirador mantém o paciente de COVID vivo para que o corpo dele, ou algum remédio que venha a se descobrir, ainda não se sabe nenhum remédio que tenha eficiência comprovada contra isso, né? Prestem atenção a essa informação que vem sendo divulgada em meios meio oficiais, tomem muito cuidado com isso. Então, enquanto o corpo ou os remédios que forem eventualmente desenvolvidos fazem o seu trabalho, o respirador garante que essa pessoa consiga continuar viva. Então, é uma maneira de ganhar tempo. Então, existem diferentes cenários, né? Vocês devem ter visto em vários momentos isso, né? Os diferentes cenários de evolução de doença podem ocorrer dependendo do nível de ação que a gente tomar e tudo mais. Tá? Então a gente está tomando a ação aqui no estado de São Paulo, a gente está em quarentena, e a maioria dos serviços não essenciais estão fechados, né? Então isso, e as pessoas estão recomendadas a ficar em casa, tal. Então essa quarentena, essa reclusão social, vamos dizer assim, auxilia muito em reduzir o ritmo de transmissão. Quer dizer que a gente vai deixar de pegar? Não quer dizer que a gente vai deixar de pegar, mas quer dizer que a gente está tentando fazer o quê? A gente está tentando distribuir esses casos ao longo do tempo, para a gente não ter um pico muito súbito, e nesse pico súbito aí sim a gente ultrapassar essa quantidade de respiradores que a gente tem disponíveis. Tá bom? Então é o que a gente está fazendo também ganhar tempo de uma certa forma. Essa quarentena ela dura bastante tempo para que o ritmo de contágio desacelere, os primeiros pacientes sejam tratados, né, os pacientes que foram contaminados aí nas últimas semanas antes das medidas serem tomadas, né, esses caras sejam tratados, vão desocupando, e à medida que a gente vai, eventualmente daqui a algumas semanas ou meses, liberando um pouco essas restrições de convívio e movimento, a gente vai infectando, entre aspas, as pessoas devagar, paulatinamente, para que a gente em nenhum momento sature esse problema. Né? O grande problema de saturar um sistema de saúde, como eu tinha falado para vocês, é que o resto das doenças continua existindo. Então não é simplesmente o Covid-19. Né? A gente tem o Covid-19, mais o câncer, mais acidentes de carro, mais infartos do coração, tem diversas coisas que dependem da infraestrutura do sistema de saúde. E se o sistema de saúde está sobrecarregado por conta de uma única doença, com certeza tem gente que não está sendo atendida. Então esse é o cenário que a gente tem que evitar. Então, entre esses cenários diferentes, né, dependendo do nível que a gente for fazer essa quarentena, quantas pessoas respeitarem ou não respeitarem, a gente pode projetar diferentes cenários, diferentes números de pessoas contaminadas para cada 1 milhão de habitantes, por exemplo. E mesmo cenários mais otimistas que existem hoje em dia, né, vocês devem ter visto que tem gente pesquisando isso no mundo inteiro, né, especialmente o pessoal lá em Londres, do Imperial College, passa várias estimativas para diversos lugares do mundo. Tá? Então, mesmo cenários mais otimistas para o Brasil dão conta de que até o final do mês, no máximo, a gente sature todos esses leitos que a gente estava falando. Então, eu estou falando que a gente tem 65 mil respiradores no Brasil, a estimativa mais otimista é que até o final de abril esses leitos estejam todos ocupados. Tá bom? Então isso é preocupante, né? A gente não gostaria de chegar nesse ponto, logicamente. Então, uma coisa que é importante da gente lembrar é que isso é um problema mundial. Tá? Então, por mais que a gente se dissesse, não, a gente tem tanto dinheiro quanto a gente quiser, a gente pode comprar os respiradores do mundo inteiro. O problema é que todo mundo no mundo está querendo comprar respiradores. Tá? E as fábricas que produzem respiradores, elas não foram dimensionadas para atender uma demanda desse tamanho. Né? A gente tem fábricas que são dimensionadas para atender uma certa produção de acordo com o que vai se vender ao longo do mês. Né? Não vou ter uma fábrica de respiradores capaz de produzir 50 mil respiradores por mês, se o que eu vendo normalmente são 500 respiradores por mês. Eu tenho muita capacidade ociosa e isso não é economicamente viável. Tá? Então, logicamente, os fabricantes que existem não vão conseguir atender todos os pedidos do mundo inteiro. E além disso, ainda que eles pudessem atender só o que a gente quer, eles estão dimensionados para um outro ritmo de produção que não é suficiente. Então vocês veem nas notícias aí, a gente tem vários casos diferentes. Né? Vocês viram nos Estados Unidos, indústrias automotivas que anos atrás receberam socorro do governo foram forçadas, entre aspas, né? Foram convidadas também, entre aspas, né? Foi algo entre isso, né? entre forçar e ser convidado,
a produzir respiradores ou componentes para respiradores para aumentar essa produção, a produção possível de respiradores ao longo dos próximos dias, semanas e meses, né? Isso aconteceu também na Inglaterra. Pelo mundo inteiro a gente tem indústrias diferentes se reconvertendo para atender essa necessidade de respiradores. Ainda assim, existe uma estimativa de que a gente não vai conseguir dar conta de toda a demanda. Tá? Alguns estudos, como eu estou falando para vocês, tudo que eu estou falando aqui está baseado em estudos de reportagens. Busquei reportagens que tivessem embasamento científico, logicamente, né? Reportagens embasadas. Né? Uma das reportagens que eu vi esses tempos, da semana passada, dava conta de que nos piores casos, né, daí estamos para o outro lado da estimativa, a gente pode precisar, no Brasil especificamente, no pico máximo da doença, 400 mil respiradores só para tratar os doentes de Covid. Então, presta atenção, a gente tem 65 mil hoje em dia, e se tudo der tudo errado, talvez a gente precise de 400 mil respiradores no pico desse surto gigantesco. Tá? Então, muito possivelmente não vai ser esse o caso, tá? Como eu falei para vocês, isso é o cenário mais pessimista do número de respiradores que pode ser necessário, mas ainda assim é quase que consenso que os 65 mil respiradores não vão dar conta. Então esses são os dados do Brasil, mas qualquer lugar do mundo que você for ver, muito possivelmente a gente vai esgotar as capacidades de sistemas de saúde, de números de leitos de UTI por pessoas. Tá? Já aconteceu na Itália, está acontecendo na Espanha, mas vários outros países já estão se preparando para isso. Então, além disso, mesmo que a gente tivesse muita grana, né, isso pode representar muita grana e disponibilidade para comprar, os respiradores artificiais que tem no mercado, que são os respiradores artificiais de UTI mesmo, eles têm um custo bastante elevado. Se vocês forem pesquisar aí, o mais barato que tem no mercado, antes da crise, ele custava 15 mil, e os mais complexos chegam até 10 vezes isso, até 150 mil reais. E lembra que agora, como está todo mundo procurando, esses preços podem aumentar, certo? Então, a gente gostaria que todo mundo mantivesse os preços pelo menos nos mesmos níveis que estavam anteriormente, mas a gente sabe que no mercado aberto, todo mundo querendo comprar, existe uma grande tendência aos preços aumentarem por conta de efeito de oferta e procura. Tá? Tudo isso se traduz em quê? Dentro desse contexto da falta quase certa dos equipamentos, a gente tem diversas iniciativas diferentes de desenvolvimento de equipamentos de emergência de baixo custo em andamento. Tá bom? Então eu vou frisar bastante aqui, equipamentos de emergência. Tá bom? Não é um respirador igual ao respirador da UTI que eu tinha mostrado anteriormente. Tá? A gente vai discutir o que esses equipamentos têm que ter para que eles consigam atender minimamente essa demanda. Tá? Então é um pouco isso que a gente vai falar de agora em diante. Então, seguindo aquele desenho que a gente tinha antes, né? Epidemia no mundo inteiro, aumento rápido do número de casos, alguns desses casos precisam atendimento grave, atendimento hospitalar, porque os pulmões param de funcionar, e os pulmões parando de funcionar, a gente precisa de um ventilador pulmonar, um respirador artificial, porque ele faz, às vezes, da respiração de uma pessoa. Como eu estava falando para vocês, vários cenários, todos, desde o mais otimista, indicam que a gente precisa de muito mais ventiladores pulmonares do que a gente tem. Só que como que a gente faz isso se a gente tem problemas, né, com a indústria está saturada e a gente não tem preparação para isso? A gente está tendo uma articulação bastante grande entre cientistas, instituições de pesquisas, empresas, voluntários, todo mundo conversando entre si, gerando projetos para fazer uma produção rápida, em massa, econômica, e eu adicionaria mais um tema aqui nessa chargezinha, e segura de respiradores ou ventiladores para uso emergencial. Tá? Então esse foi uma tirinha feita pelo pessoal da UFRJ, né, da COP, que eu vou falar um pouquinho mais deles logo adiante, mas acho que fica bem claro o caso, por que a gente está precisando de mais ventiladores. Tá? Então, qualquer ventilador que você for fazer, ou qualquer respirador artificial que você for criar, ele tem que seguir uma série de requisitos. Por mais que eles sejam ventiladores de emergência apenas, como eu tinha destacado anteriormente, eles têm que ter respeitar uma série de requisitos para fazer a função que eles têm. Então, lembra, respirador de emergência não vai substituir totalmente um respirador padrão de UTI, porque esse respirador padrão de UTI é muito mais confiável, teve tempo de ser testado em humanos durante muito tempo, ele tem várias funções de controle super sofisticadas, a gente tem diversas forminhas de curva que a gente pode escolher para controlar o que está acontecendo. Não é esse o objetivo específico desses respiradores de emergência. Esses respiradores de emergência são simplesmente para a gente salvar mais vidas, tá bom?
Só que para salvar mais vidas, a gente tem que, mesmo assim, respeitar diversos requisitos. Esses requisitos, parâmetros mínimos, você pode encontrar em diversos lugares. Eu vou listar aqui para vocês, eu traduzi da fonte que o MIT utilizou, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Talvez a universidade mais famosa do mundo em termos de engenharia, de tecnologia e tudo mais. Eles têm um desses projetos de respirador de baixo custo, tá? De emergência, que chama eVent. Então, Emergency Ventilator, tá? Ventilador de emergência. Para fazer esse projeto deles, eles fizeram uma compilação de diversas literaturas médicas e conversaram com os médicos que trabalham dentro da própria universidade e definiram uma série de parâmetros mínimos para que um respirador artificial possa ser utilizado numa situação de emergência. Tá? Então, primeira das coisas, né, requisito zero, vamos dizer assim, os pacientes sempre devem ser acompanhados por um profissional médico. Todos esses respiradores que eu vou mostrar para vocês não são coisas que é para a gente fazer em casa e operar sozinho. Tá? Operar sozinho um respirador é muito perigoso, como eu tinha falado, né? Um respirador mal operado ele pode provocar danos irreversíveis ao pulmão das pessoas, pode inclusive levar à morte das pessoas que estão sendo ventiladas. Então tem que tomar muito cuidado. Então, requisito zero sempre são equipamentos feitos para ser operados por profissionais médicos. Tá? Em seguida a gente começa a entrar em temas mais de engenharia e de equipamentos. Né? Então, o que a gente tem que ser capaz de controlar nesses ventiladores, nos respiradores artificiais? Então tem alguns, como eu tinha falado para vocês, a gente tem alguns requisitos básicos de pressão, vazão e tudo mais. Traduzindo isso em números, né? Um respirador de emergência ele tem que trabalhar com algumas coisas diferentes. Primeira delas, respirações por minuto, tá? Sigla BPM do inglês, tá? Breath per minute. Então essa máquina tem que ser capaz de gerar 8 a 40 respirações por minuto. Tá bom? Diferentes casos de doenças requerem diferentes faixas de respirações por minuto. Um paciente de Covid muito afetado, quando o pulmão está muito machucado, ele tem muita dificuldade para respirar e ele tende a aumentar o ritmo de respirações. Então ele tende a chegar aí nesse limite superior aí das 40 respirações por minuto. Então a cada minuto ele está fazendo 40 ciclos de entrada e saída de ar. Você pode imaginar o que isso quer dizer. Tá bom? Segunda coisa que tem que ser controlada. O volume de ar bombeado para dentro dos pulmões, a cada ciclo que a gente está fazendo. Então, a cada ciclo, um respirador artificial idealmente tem que ser capaz de bombear desde 200 até 800 ml de ar, tá? Um volume de 200 a 800 ml de ar. Isso também varia muito das condições do paciente, varia também da complexão física do paciente, né? Tem pulmões maiores, pulmões menores, e depende muito da situação em que se está, tá bom? Outra coisa que tem que ser controlado é a relação IE, relação entre inspiração e expiração. É a razão de tempo entre inspiração e expiração. Então, basicamente, você precisa uma razão de tempo 1:2. Você precisa que o seu respirador trabalhe em uma unidade de tempo em inspiração para 2 em expiração. Você demora mais tempo expirando do que inspirando. Mas recomendável é que isso fosse ajustável entre valores de 1:1 e 1:4. Tá? Então, se um equipamento funcionar de 1:2, tudo bem, ele pode ser utilizado, mas desejável que ele seja ajustável entre 1:1 e 1:4. Isso é muito importante para diversas condições de respiração, em diversas condições de pacientes diferentes. Tá? Então, vai anotando aí, né? Se você quiser projetar uma máquina dessa, por exemplo, você tem que dar conta de tudo isso. Né? E isso que eu vou mostrar mais para frente, pessoas que estão tentando abordar esses problemas dessa maneira. Outra coisa que é importante de acontecer é a gente detectar quando existe uma ajuda do paciente. Tá? Tem pacientes que estão em respiradores que estão totalmente inertes, o respirador faz 100% do trabalho, mas tem pacientes que não estão nessas condições ou que, à medida que eles vão melhorando, o corpo começa a querer respirar junto. E na hora que o corpo começa a respirar junto, isso pode causar uma redução da pressão na hora que a gente começa a inspirar. Então lembra, quando eu quero começar a inspirar, o que eu faço? No diafragma baixa, as musculaturas intercostais expandem, a gente amplia o volume da caixa torácica, reduz a pressão lá dentro, e na hora que eu reduzo essa pressão, isso faz com que o ar entre pelas vias aéreas superiores. Tá? Então o respirador ele vai fazer esse trabalho sozinho, né, de enviar ar pressurizado para dentro e a remoção desse ar. Só que quando o paciente começa a querer ajudar, entre aspas, né, existe um reflexo do paciente querer respirar sozinho também, ele começa a mover essa musculatura da caixa torácica e começa a fazer essas alterações de pressão ao longo do tempo.
Então, quando a gente está fazendo essa redução de pressão na hora que eu estou querendo começar a respirar, isso vai fazer com que se reduza talvez um pouquinho a pressão que estava sendo controlada. Tinha uma pressão que estava sendo controlada, e dentro do pulmão, com ele todo vazio, entre aspas, né, antes de começar o ciclo de inspiração. E se eu estou tentando respirar junto, eu vou reduzir um pouco essa pressão. Essa pressão é conhecida como PEEP, então pressão positiva ao final da expiração, tá? Sigla em inglês. É importante que sempre tenha um pouco de pressão de ar dentro dos pulmões da gente, ainda mais durante uma doença como essa. Porque esse ar pressurizado que se mantém ali dentro, ele mantém os alvéolos do pulmão abertos. Tá? Os alvéolos do pulmão, depois procurem aí na internet, né? São pequenos saquinhos, né? Então tem um tubinho que chega e tem um pequeno saquinho ali dentro, um alvéolozinho. E esse alvéolozinho ele tem que se manter aberto. Se a gente reduz muito a pressão, existe o risco desses carinhas colapsarem, encostar uma parede na outra. E qual que é o risco disso acontecer? Se eu estou doente, se eu tenho algum problema de saúde, por exemplo, Covid-19 e tudo mais, uma vez que eu colapsei esse cara, se esse cara está todo inflamado, existe uma enorme chance de eu não conseguir reabrir esse cara novamente. Então eu perco a capacidade pulmonar na hora que eu tenho um colapso desses meus alvéolos pulmonares. Tá? Então a gente sempre tem que manter um pouco de pressão. Uma das coisas que os respiradores artificiais controlam é essa pressão PEEP, pressão positiva ao final da expiração, para garantir que esses alvéolos estão abertos. Então imagina, o ventilador está todo programado para funcionar, e lá pelas tantas o cara quer respirar junto e ele, por conta de mover sua musculatura, ele reduz um pouquinho essa pressão que está ali presente dentro do pulmão e colapsa um desses alvéolos, tá? Ou alguns desses alvéolos. Isso é uma coisa perigosa. Tá? Então por isso, mesmo para situações de emergência, é desejável que, né, o pessoal do MIT considera isso como se fosse um requisito, é desejável que a gente consiga detectar o paciente querendo ajudar o processo de respiração, porque isso vai fazer com que a gente tenha que mudar os parâmetros de pressão que estão ali dentro para garantir que esse alvéolo fique aberto. Tá? Só uma observação para vocês, né, todas essas literatura relacionada a respiradores artificiais dão pressões de uma escala um pouco diferente do que a gente está acostumado. Tá? São pressões de altura em centímetros de coluna de água. Tá? Então, se vocês forem pesquisar aí, pode fazer a conversão, tá? Eu não fiz a conversão agora, mas essas medidas de pressão com altura de coluna de algum fluido são bastante comuns. Geralmente a altura de coluna de mercúrio é uma coisa que a gente encontra bastante, né? Milímetros de mercúrio. Então nesse caso aqui são centímetros de água, beleza? Então esses foram alguns, né? Foram os parâmetros controláveis mínimos mais relacionados à parte de engenharia que a gente precisa ter. O ventilador artificial, o respirador artificial tem que ser capaz de trabalhar nessas faixas diferentes, qualquer combinação dessas faixas. Tá? Além disso, a gente precisa ter monitoramento das vias aéreas do paciente, como eu tinha falado para vocês. A gente tem que ter uma coisa super importante, é controlar a pressão máxima a qual está sujeita ao pulmão do paciente. Então o paciente, se nessa mesma medida de pressão estranha ali, de centímetros de coluna de água, né, a pressão máxima tem que ser 40 centímetros de coluna de água. Então, em nenhum ponto do ciclo, lembra que aquele ciclo pode variar, a pressão pode variar ao longo do tempo, então em nenhum ponto desse ciclo a gente pode ter a pressão excedendo 40 centímetros de coluna de água, porque senão a gente está correndo sério risco de danificar o pulmão do paciente. Tá? Além disso, é aconselhável que você não exceda num platô, né, numa fase plana ali do seu ciclo de pressão, nunca exceder 30 centímetros dessa coluna de água. Pressões acima disso correm o risco de gerar lesões pulmonares permanentes. Pressão demais, imagina, tem o saquinho ali cheio de ar, só que tem um ar com pressão demais, esse saquinho vai começar a se expandir, lá pelas tantas eu estou fissurando ele, rachando, e isso é uma catástrofe irreversível muitas vezes. Por isso tem que ter controladores de pressão. Como que se faz isso? A gente tem uma válvula de escape mecânica passiva, fixada a 40 centímetros de coluna d'água, é uma recomendação forte. Em qualquer momento que esse ar chega a 40 centímetros de coluna d'água, ou tente exceder isso, essa pressão, essa válvula de escape vai fazendo as vezes de redução de pressão das vias aéreas. É necessário também, mesmo que o respirador artificial seja de emergência, é necessário que os médicos consigam ler as pressões de platô e a pressão, sobretudo, ali no final da expiração, como eu tinha falado para vocês, a pressão que mantém o alvéolo aberto. Eu preciso ter maneiras de medir esses dois casos. Essa pressão no final da expiração, ela tem que ter esses valores aqui, e sabendo que alguns pacientes talvez trabalhem numa faixa um pouquinho maior. Tá? Então isso tem que ser, o equipamento tem que ser capaz de fazer isso.
qualquer falha que for detectada no mecanismo, o equipamento que você está desenvolvendo, ele tem que ser possível de permitir alteração para operação manual. Tá? Então, não pode identificar uma falha e você continuar forçando o ar para dentro de um paciente que está tendo problemas. Tá? Então, isso é importante. Detectou falha, alguém sendo avisado dessa falha tem que ser capaz de mudar para operação manual e inserir manualmente as informações que precisa ali para o paciente se manter vivo. Tá? Em situações de emergência, ventilar alguém, né? Ventilar é inserir e remover o ar. Ventilar alguém usando o ar ambiente é melhor do que nenhum tipo de ventilação. Então, pode ser que o paciente se beneficiaria de ter uma mistura de oxigênio mais rica, que nem eu mostrei para vocês lá para os respiradores padrão de UTI. Só que isso talvez acrescente um nível de complexidade maior, você precisa de uma instalação de oxigênio e tudo mais. Então não é tão importante numa situação de emergência, numa situação de vida ou morte, que você tenha esse controle fino da quantidade de oxigênio que você insere. Tá? Então, por isso é dispensável nesse contexto. Lembrando, o coronavírus ele pode ser transmitido pelas gotículas que viajam pelo ar, né? Vírus dentro da gotícula que sai da sua boca, e portanto é necessário, é requisito básico para essa situação de Covid que a gente tem, que qualquer respirador, ainda que seja de emergência, ainda que seja um respirador de baixo custo, que ele tenha que tenha algum tipo de filtro para o ar que está sendo expirado. Né? Eles recomendam um filtro tipo HEPA, né? Filtro de alta eficiência de ar particulado, para que esse ar que está saindo do paciente não contamine as outras pessoas. Tá? Então esse filtro pode estar em diferentes pontos, pode estar direto na boca do paciente ou entre o respirador artificial e o entubamento desse cara, quando a gente está falando de coisas que estão dentro da traqueia. Aquecimento e umidificação do ar são importantes de ser utilizados. Lembrando, o paciente pode passar até 2 semanas ligado a um respirador, isso pode causar, se a gente não usar condicionamento de ar, né? Nesse sentido de temperatura e umidificação do ar, ele pode ter problemas sérios de ressecamento do pulmão, lesões pulmonares por conta disso. Né? Lembrando que essa é a função basicamente do nosso nariz. Certo? Nosso nariz ele aquece o ar, aqueles pelinhos que tem no nariz, eles estão ali para o ar passar mais devagar e para limpar um pouco, ele filtra o ar na entrada e ali dentro do nariz todas as camadas, as câmeras pelas quais o ar passa dentro do nariz vão aquecendo esse ar e vão umidificando o ar também. Então, o ar que chega nos nossos pulmões nas condições normais, ele está aquecido e umidificado. Então, para a gente continuar com essas condições, eu preciso ter isso num projeto de respirador artificial. E, sem dúvida, qualquer condição de falha que for detectada, pico de pressão, vazamento de ar, qualquer valor fora do comum, fora do planejado, deve resultar em um alarme. Então, uma vez que esse alarme é soado, a gente sabe que a gente tem que passar para operação manual. Tá bom? Então, essas especificações são consideradas as mínimas para um respirador de emergência, segundo o MIT. Respiradores de uso contínuo teriam requisitos ainda mais estritos, tá? Como eu tinha falado para vocês. E esse grupo que desenvolve esse respirador de emergência do MIT, ele alerta para os riscos para pacientes que tenham que usar respiradores mais caseiros, entre aspas, né, aqui. Então, se você não seguir esses requisitos de projeto, a gente pode ter riscos de lesão pulmonar irreversível, contaminação de pessoal médico, incapacidade de atender as necessidades do paciente. Pode ser que o paciente precise de uma frequência de respiração que um respirador caseiro não é capaz de dar e pode vir a óbito ou vir a agravar muito a sua situação. Então, eles fazem esses alertas, né? Eles determinam esses requisitos mínimos de projeto e especificam, ó, se isso aqui não for seguido, os riscos são esses. Então, vamos ver algumas dessas iniciativas, como eu tinha falado para vocês, de desenvolvimento de equipamentos de emergência de forma distribuída. Tá? A maioria desses projetos está trabalhando no conceito de Open Hardware, que se chama. Tá? Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso. Então são são equipamentos cuja toda a documentação é aberta. Então você sabe toda a forma de fabricar, quais são os equipamentos, quais são os materiais utilizados, como é que é a montagem, quanto tempo isso demora, quais são o software de controle que utiliza, qual é a eletrônica. Tudo isso é aberto nesse tipo de programa de construção de equipamento. Isso é muito importante que aconteça nesse momento. Então, se você faz um equipamento para ser patenteado, isso complica muito eles serem reproduzíveis em escala suficiente para atender uma crise da dimensão que a gente está passando nesse momento. Tá? Então, a gente tem que
pensar um pouquinho em como trabalhar de forma a atender o maior número de pessoas possíveis, e isso é feito normalmente por esses grupos que eu vou mostrar para vocês através desse conceito de Open Hardware. Tá? Faz parte do movimento Maker. Esse movimento que vocês já devem ter ouvido falar ao longo das aulas em diversos pontos diferentes, né, que envolve impressão 3D, corte a laser, tudo mais. Esses equipamentos que devem ser reproduzíveis e reconstruídos em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, eles trabalham nesse tipo de licença. Então o objetivo não é ganhar dinheiro com esses caras, é disponibilizar soluções testadas que funcionam para o maior número de pessoas possível pelo mundo para atender. Isso tem uma função mesmo, uma função social muito importante, esses equipamentos. Tá? Então deixa eu reduzir aqui de novo para mostrar para vocês. Então o primeiro equipamento que eu vou mostrar para vocês é o próprio equipamento do MIT que a gente estava citando até agora. Né? Então esse é o equipamento de Emergency Ventilator. Muitos desses equipamentos, como vocês vão perceber, eles são baseados, lembra que eu tinha mostrado lá no começo, aquele respirador manual, aquele balãozinho que você aperta, que tem no SAMU e tudo mais, quando alguém chega para respirar, para ajudar alguém que está com dificuldade de respirar até ele chegar no hospital. Então tem aquele balãozinho, uma máscara, né, uma saída de um tubo e tudo mais. Então, muitos das iniciativas de respiradores artificiais se baseiam nesse balãozinho manual. Então, no lugar de eu ter alguém apertando aquele cara o tempo inteiro, eu estou criando dispositivos para que o aperto desse balão seja automatizado. E, além disso, para que o aperto desse balão seja correspondente às saídas, tanto do ar que está saindo desse sistema de respiração, quanto dos sinais vitais dos pacientes que estão sendo atendidos por ele. Tá? Então, vamos ver um pouquinho como é que funciona aqui. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se funciona sem reduzir. Então você vê que você tem dois bracinhos aqui, né, um de cada lado, que estão sendo controlados para apertar o balãozinho de ar. Esse balãozinho de ar, você tem ali a saída, né, uma válvulazinha de saída que vai ser encaminhado para um paciente. Nesse caso aqui, eu não sei se nesse teste aqui que eles fizeram o vídeo ele estava ligado num porco, né? Lembra que o porco é utilizado os porcos são utilizados para o teste tanto de medicamentos quanto de equipamentos em humanos, por conta da fisiologia similar. Enfim, então o ar estava saindo aqui, sendo encaminhado para o paciente virtual ali, seja uma máquina ou seja um animal. Mas você observa que toda a construção dele é uma construção aberta, tá? É muito fácil de você imaginar como esse cara aqui foi fabricado. Temos placas de acrílico que foram cortadas com um corte a laser. Placas de acrílico todas presas por um parafusinho aqui, formam aquele braço que está apertando... o dispositivo que está fazendo um mecanismo de pinça para apertar esse balãozinho de ar. E você percebe que não está sendo ligado em nenhum tipo de fonte de oxigênio adicional, né, como eles estavam falando. Não é fundamental, num caso de emergência, que tenha essa conexão. Tá? O mais importante é você ter o controle dos sinais vitais e o controle do ar que sai e a relação entre a operação desse cara e esses sinais. Tá? Então o que é bacana desse projeto é que ele é todo aberto, né? Então se vocês entrarem aqui no site, né? Eu não vou entrar agora nesse momento, mas se vocês entrarem no site do MIT, se você faz um cadastro, eles permitem ter acesso completo a tudo que está sendo desenvolvido, todos os desenhos dessas placas e tudo mais. E durante essa crise eles estão fazendo testes quase que diariamente, melhorando, né? Tem uma equipe enorme de profissionais, tanto da área médica quanto da área de engenharia biomédica, de engenharia mecânica e eletrônica e tudo mais, trabalhando para que esse equipamento seja rapidamente aprovado para uso em humanos. Tá? Eles talvez estejam meio otimistas, mas eles imaginam que nas próximas 1 ou 2 semanas isso vai ser liberado para uso em humanos nos Estados Unidos, pelo menos. Tá? Então esse é o equipamento desenvolvido pelo MIT. Não é só nos Estados Unidos que isso está sendo feito, tá? Inclusive, talvez o que motivou eu queria fazer esse vídeo, né, em conversa com os outros professores da mecânica, foram as iniciativas brasileiras para isso. Né? Entre elas, talvez a que recebeu mais destaque na mídia foi o Inspire, que é um projeto desenvolvido pela USP, por engenheiros lá da Escola de Engenharia da USP, da Poli. E vocês veem aqui um desenho, também é todo aberto, tá, esse projeto. Se vocês entrarem no site do projeto, vocês têm acesso a todos os desenhos de tudo. Se vocês quiserem fazer em casa, vocês vão ter todos os desenhos em CAD disso aqui, todos os programas de controle, tudo que você precisa para fazer esse negócio funcionar, isso é aberto. Tá? Então ele também está em teste, tá? Ele não está aprovado ainda para utilização, mas também eles estão otimistas para que isso seja
aprovado em caráter emergencial para utilização ainda no pico do Covid aí nas próximas semanas. Tá? Então, de novo, você vê, fabricação baseada em corte a laser de chapas de uma determinada espessura. Então, Movimento Maker, cortadoras a laser estão amplamente disponíveis nos Fab Labs, né, nos laboratórios. E uma coisa importante, de novo, né, baseado na compressão daqueles balões manuais que já existem nos hospitais e nas ambulâncias. Esses caras aqui a gente tem em enorme quantidade. Esse aqui não faltaria quantidade para atender todos os pacientes. Então a ideia seria pegar e aplicar esses caras que são manuais, automatizar a utilização deles. O grande chamariz desse cara, custo de produção estimado em R$1.000. Então lembra, o respirador mais barato em tempos normais, disponível no mercado, era em R$15.000, a gente estava falando. Então para esse cara aqui, custo aproximado de produção de R$1.000. A gente tem 12 peças que são produzidas com cortadora laser, estimando-se um total de 2 horas de corte, né, para fazer todos esses cortes que precisam ser feitos aqui nessas chapas. Além disso, todo o resto de monitoramento desse cara é feito com peças eletrônicas amplamente disponíveis no mercado nacional, para não depender dos procedimentos demorados de importação. Tá? Então, ele utiliza motor NEMA, uma placa Arduino, um driver de motor de passo, barra roscada, fonte, cabos, tudo coisas que são padrão. Qualquer pessoa que tenha mexido com projetos de eletrônica básica, com movimentação, assim, movimentação controlada das coisas eletrônicas, sabe que isso são coisas realmente muito básicas. Tá? Então, com isso, a gente chega num custo de produção ali de R$1.000, 2 horas para fabricação das peças, mais montagem, mais um pequeno tempo, custo total de R$1.000 para a operação desse cara. Tá? Vocês encontram detalhes do projeto aqui no link, tá? poli.usp.br/inspire. Não se fala muito nos sensores que estão sendo utilizados para controlar tanto o volume quanto pressão dessas coisas que estão indo adiante. Tá? Então acho que pelo menos eu não encontrei muito disso. Uma coisa importante vocês verem, em todos esses projetos que são compartilhados, como esse, tá? Geralmente se usa essa plataforma GitHub para compartilhar tudo isso. Tá? Então, GitHub é uma plataforma de compartilhamento de códigos, muito utilizado para software, tá? Desenvolvimento de software de todo tipo de área, tanto software de pessoal de computação, pessoal de mecânica e tudo mais. Pessoal, geralmente, para fazer desenvolvimento colaborativo de códigos, é muito bacana essa ferramenta, que permite controle de versões. Então, uma versão anterior que funcionava, você mexeu em cima, ela parou de funcionar, isso está tudo controlado, você consegue voltar à versão anterior. Então, dentro desse GitHub, se vocês entrarem aqui, eles têm todos os códigos de operação desse cara, da parte eletrônica, mas também tem todos os desenhos para fazer a fabricação desse cara por corte a laser. Tá? Então, bem bacana, tem todos os CADs de todas essas peças que você precisa utilizar, está tudo lá disponível, então convido vocês, se tiverem interesse, a olhar lá. Além disso, a gente tem outros ventiladores sendo desenvolvidos no Brasil, tá? Um ventilador pulmonar de exceção, ventilador pulmonar de exceção desenvolvido pela UFRJ, pela Escola de Engenharia da UFRJ, da COP. Usa um conceito bem diferente, tá? Aqui vocês não estão vendo aquele balão manual. Ele é baseado para utilizar em hospitais e geralmente nos hospitais você já tem linhas de ar pressurizado e de oxigênio pressurizadas. Então o mecanismo deles é basicamente o quê? Você pegar uma linha do hospital que tem uma pressão conhecida e você tem válvulas de medição de fluxo e de controle de pressão que você consegue determinar ou controlar qual é o fluxo e a pressão de ar que estão passando. Então você monitora o paciente com sensores e a partir desses sensores você define qual que tem que ser a pressão de ar que está passando nesse cara aqui. Define tanto a pressão de ar, né? Nesse caso aqui é possível, né, você adicionar um oxigênio para ter uma mistura mais enriquecida. E depois você tem uma válvula que mantém a pressão no final da expiração, como eu falei para vocês, e um duto conversor fluido dinâmico que permite ali aquele fluxo de ar num sentido, né? Na hora que você está inspirando está vindo o ar por essa linha, e na hora que você está expirando ele vai sair pelo filtro de particulado, então não vai contaminar ninguém. Tá? Então é um conceito bem diferente, né? Então também é algo de fácil fabricação, mas não tão, entre aspas, não tão caseiro, assim, né? Algo pensado mais para uso em hospital mesmo. Se o hospital já tem a linha de pressão, como é que eu posso utilizar essa linha de pressão para fazer alguma coisa para salvar pacientes?
De novo, toda a documentação está aberta, né? Sigam aqui os links que estão aqui no site, aqui na sua tela. E eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o videozinho. Ele vai abrir num navegador. Eu vou puxar o navegador aqui para mostrar para vocês. Então ele deve estar abrindo aí, só um pouquinho. Então só deixa eu me enxergar aqui de novo. Então vamos ver aqui o vídeo que mostra a operação desse equipamento desenvolvido no UFRJ. Tem muita coisa acontecendo no meu computador, espero que vocês entendam aí. Desculpa, ele está meio travado, né? Estamos quase em 1 hora de vídeo aqui já. Vocês podem seguir aquele link ali que vai aparecer na tela de vocês, vocês vão conseguir ver esse videozinho. Ele explica certinho como é que funciona o equipamento que eles estão desenvolvendo, tá? Acho que boa. Boa noite, estamos aqui no UFRJ desenvolvendo um aparelho para tentar ajudar aí na crise da Covid-19. Ele tem algumas partes aqui usadas só para nossa experimentação, como medidor de vazão, mas o aparelho começaria com um filtro antibacteriano e antiviral, depois uma válvula para geração da pressão inspiratória, uma válvula para geração de pressão expiratória e uma entrada unidirecional para garantir a segurança que o paciente possa respirar em caso de falha do aparelho. A gente tem uma eletrônica experimental que permite que a gente controle frequência e relação inspiração e expiração, e o aparelho é alimentado diretamente da pressão da parede de ar comprimido ou oxigênio, ou uma mistura dos dois gases. E aqui é o nosso paciente sendo ventilado com parâmetros próximos a um paciente com problema de Covid. Então vocês viram aí basicamente a explicação dele, né? Como a gente tinha comentado anteriormente. Então, ele funciona um conceito bastante diferente do que a gente tinha visto lá para o projeto da USP, muito interessante também, né? Vocês viram aquela máquina branca ali que estava subindo e descendo, é um simulador de um paciente, tá? Então, aquela máquina ali está recebendo todo o ar do equipamento que eles desenvolveram. E aí, dentro daquela máquina você consegue fazer as medições de tudo que está acontecendo, e ele simula um paciente doente, aquela máquina. E com aquela máquina, então, a gente consegue testar se ainda preliminarmente se esse negócio vai dar conta de fazer o serviço que precisa fazer ou não, tá? Então vamos seguindo aqui, não é o único conceito, tá? Então, mostrei já 2 conceitos para vocês, utilizando dois conceitos tanto do MIT quanto da USP, utilizando aquele ventilador manual, apertando aquele cara, o conceito da UFRJ de utilizar a linha de ar pressurizado do hospital, e esse conceito desenvolvido na Universidade Federal do Piauí é um pouco diferente ainda. O conceito da Universidade Federal do Piauí parte de um outro princípio de projeto. Parte do seguinte princípio: eu tenho um respirador, aquele respirador, se ele ficar ligado a uma única pessoa, tem várias pessoas que não vão ter acesso a ele. Será que eu não consigo adaptar esse respirador para esse respirador poder atender mais pessoas diferentes? Então o conceito deles é baseado muito em controle, tá? Monitoramento e controle para atuar em vários pacientes ao mesmo tempo. Dá para ver aqui um respirador de UTI padrão sendo ligado em 4 pulmões artificiais diferentes, tá? Isso aqui está simulando um pulmão também, e nesses pulmões todos a gente consegue fazer o controle da quantidade de pressão e de volume de ar que está sendo passado, e utilizando uma única unidade de geração de pressão, a gente consegue alimentar 4 pacientes potenciais, tá? Existem várias dúvidas com relação a esse tipo de conceito também, mas é um conceito muito interessante, né? Então, é um conceito que te permite gerar de forma concentrada o ar, a mistura do ar numa frequência de ar que vai ser a mesma para todo mundo, e distribuir esse cara de acordo com as necessidades de 4 pacientes. Tá? Um pouco da dificuldade aparente é que todo mundo vai ter que respirar na mesma frequência de respirações por minuto. Tá? Mas como é um caso de emergência, não é o ideal, claro, mas como é um caso de emergência, isso é considerado válido também. Beleza? E finalmente estou trazendo aqui para vocês um último conceito baseado muito em impressão 3D.
peças feitas numa impressora 3D e equipamentos industriais comuns. Tá? Então, isso foi um ventilador desenvolvido por uma empresa polonesa chamada Urbicon, ele se chama Ventilade. Tá? Essa empresa é uma empresa de impressão 3D, tanto de criação de impressoras quanto de peças impressas em 3D. Então, nessa época de crise do Covid, eles decidiram criar coisas que pudessem ajudar na crise. Então, eles estão propondo um respirador com diversas peças impressas, né? Você está vendo aqui todo um sistema de peças impressas. E o que precisa ser adquirido de material pronto é um atuador pneumático, né? Um pistãozinho daqueles que vocês já viram no laboratório de pneumática, um fim de curso e uma fonte, e além disso, então, todo o resto é impresso. Estimativa de 15 horas de impressão estimadas. Tá? Então, vou deixar aqui também para vocês os links, tá? E vamos ver se... Será que agora vai um pouquinho mais rápido? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês esse cara em funcionamento um pouquinho mais rápido do que eu mostrei anteriormente. Acho que agora vai. Ele está sendo testado atualmente na Índia. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem ele em funcionamento aqui. Você vê claramente o pistãozinho aqui na vertical, comprimindo e esvaziando esse folezinho, né, esse armazenamento de ar. E a gente tem essa unidade que vai para a máscara que está alimentando alguém, tá? E assim por diante. Então está sendo testado, ainda não temos resultados definidos se esse cara vai ser aprovado para uso clínico mesmo, mas é uma opção interessante, eu gostei de trazer para vocês, porque se baseia nesse conceito de fabricação de equipamentos abertos, né? Então, acho muito bacana a gente pensar nas possibilidades, né? Como uma impressora 3D pode ser muito útil nesse momento. Né? Então, finalizando o vídeo aqui, que já está longo demais aqui para vocês, né? Em resumo, o que eu queria mostrar para vocês? Então, na medida que avança a epidemia, a pandemia do Covid, está aumentando o número de pacientes graves. Esses pacientes graves frequentemente vão depender de equipamentos para fazer a respiração, porque o pulmão deles não consegue mais fazer. Então, para eles continuarem vivos, enquanto o corpo deles combate a infecção, eles precisam de respiradores artificiais. Isso vai acontecer no Brasil nas próximas semanas. Então a gente tem que ser muito rápido e as indústrias que existem não vão dar conta de fazer tudo isso. Por conta disso, muitas universidades e empresas estão trabalhando em formas baratas, confiáveis e facilmente replicáveis, né, reproduzíveis em diversos lugares diferentes. Basta que eu tenha acesso aos códigos e eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que o cara da USP fez em um outro lugar, ou que o cara da Federal do Piauí, ou do FRJ, ou de qualquer outro lugar. Tá? Então, lembrando que isso são soluções de emergência, né, não é uma substituição no respirador artificial. E essa situação, eu espero que vocês tenham captado a importância e o potencial do que a gente chama de open hardware, né? Esses softwares, esses equipamentos totalmente abertos, com fabricação, software e tudo mais, tudo disponível para todo mundo poder reproduzir em qualquer lugar do mundo. E das tecnologias também de democratização da fabricação, né? Então, corte a laser apareceu tanto na solução do MIT quanto na solução da USP, impressão 3D apareceu naquele último do Ventilade. Então, todas essas soluções estão mostrando temas que a gente aborda ao longo do nosso curso de fabricação mecânica, né? Então, tecnologias de fabricação mais modernas, tá? Então, esse movimento do movimento maker inclui também esse movimento do open source hardware. Então, os open hardwares são máquinas que a gente pode fazer. Então, para a gente finalizar o nosso vídeo, né? Já passamos da 1 hora aí, desculpa pela duração, mas acho que é interessante a gente falar. Queria que a gente acabasse com esse vídeo com uma reflexão. E pensa que a gente quisesse desenvolver algum equipamento com potencial de impacto social. Então, espero ter demonstrado para vocês o impacto social potencial de um respirador nessa nossa crise do Covid. Então, se eu quisesse desenvolver alguma coisa que tivesse um impacto social similar, então, sei lá, um equipamento que ajuda no saneamento básico da sua cidade, alguma coisa desse tipo. Então, espero ter inspirado vocês e apresentado algumas das ferramentas que vocês poderiam utilizar. Então, como eu falei para vocês, sempre que você tiver algum tipo de eletrônica envolvida, algum tipo de programação envolvida, é muito comum se utilizar essa plataforma do GitHub para compartilhamento desses códigos abertos. Tá? Então, seria legal, se vocês têm interesse nisso, conhecer, se familiarizar um pouquinho com o GitHub, que é uma ferramenta super
importante nesse tipo de projeto. Além disso, se a gente quisesse fazer um projeto, um design mesmo, desenho colaborativo, ainda mais nesses tempos de confinamento, né, se vocês quiserem começar a fazer agora um projeto de alguma coisa, né, algum equipamento, alguma coisa que possa ter um impacto social como esse, vocês não precisam quebrar o confinamento, vocês não precisam se encontrar pessoalmente. Utilizem mecanismos de reuniões virtuais, né, Skype da vida ou alguma outra coisa, não quero fazer propaganda para ninguém, acabei fazendo, né? Mas mais que isso, se vocês quiserem fazer projetos em CAD de forma compartilhada, de forma colaborativa, eu sugiro para vocês o OnShape. Né? Quem teve aula de CAD nos últimos anos aí com o professor Leonardo provavelmente já usou o OnShape, ou segue usando o OnShape nesse caminho. É uma plataforma muito bacana que para vocês que são alunos, né, ela é gratuita, então não requer instalação de nada, você consegue fazer desenho no próprio navegador do seu computador. E é uma forma bacana, várias pessoas podem mexer ao mesmo tempo no projeto, um cara está desenhando um componente, outro cara está desenhando outro componente, vocês conseguem trabalhar colaborativamente, né? Então acho que é importante a gente conhecer essas formas de colaboração, nesses tempos que a gente tem que ficar bastante tempo em casa, e é importante vocês saberem o impacto que isso pode ter, né? Pessoas trabalhando dessa forma, estão gerando coisas muito importantes para a humanidade agora, né? Pode ser que muitas vidas sejam salvas por projetos de respiradores abertos como esses que eu mostrei para vocês. Então, só para encerrar, né, boa parte do texto que eu tinha falado para vocês, baseado em notícias aí de diversos portais diferentes, eu não vou fazer uma lista exaustiva aqui, mas eu destaco duas fontes de conteúdo que eu utilizei para fazer o meu vídeo, tá? Primeiro, um capítulo de livro sobre o projeto de respiradores artificiais, naquela parte inicial dos componentes e do circuito pneumático e tudo mais. Então esse capítulo está aberto, se vocês quiserem acessar, está aí o link na tela de vocês, tá? E toda a parte que eu falei dos parâmetros mínimos para projetos de respiradores artificiais eu tirei do site do MIT, do projeto do ventilador de emergência do MIT, que está disponível ali nesse link que está na tela de vocês. Além disso, recomendo fortemente que vocês visitem os links visitem os sites das iniciativas diferentes que eu mostrei para vocês, seja da MIT, da USP, da UFRJ, da Federal do Piauí, das empresas individuais que estão fazendo isso. E tem diversos outros, tá? Eu escolhi alguns para o negócio não ficar tão longo assim, mesmo assim já está em 1h11 de vídeo, tá? Mas espero que eu tenha inspirado vocês aí a pensar um pouquinho em como a gente da área da mecânica pode contribuir dentro desse momento, né? E espero que vocês tenham entendido por que se fala tanto dos respiradores, né, qual que é a importância dos respiradores para uma crise como o Covid, e como que iniciativas de criar respiradores mais baratos e mais disponíveis prontamente para o público pode ser uma iniciativa de salvar vidas mesmo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês comentem aqui na parte de baixo do YouTube, onde esse vídeo vai estar divulgado. E se tiverem ideias para outros vídeos desse tipo, né, vídeos relacionados à nossa crise atual do Covid, mas com temas de mecânica, né, focando em equipamentos, focando nos conhecimentos que vocês têm nas aulas de vocês, por favor, passem essas sugestões tanto nos comentários quanto através do nosso canal do Instagram, aí, que vocês devem estar seguindo, tá bom? Enquanto isso, até nosso próximo contato, mantenham-se bem, mantenham-se confinados, fiquem ligados nas notícias, tanto do Instituto quanto no mundo inteiro, e a gente vai se falando aí, sigam a gente. Valeu, gente, muito obrigado.